Olá, buscadores! No vídeo de hoje começaremos a entender as forças de poder que nos controlam e têm moldado nossas formas de levar a vida. Isso é muito importante para conseguirmos dar continuidade às nossas buscas e responder nossas maiores perguntas. Para isso, porém, faz-se necessário neste momento reforçar aquelas ideias que foram propostas nos primeiros vídeos aqui do canal, porque a partir de agora, é bem provável que comecem os choques de conhecimentos entre tudo aquilo que iremos expor e o conjunto de saberes que você já tem como bagagem. E antes de qualquer coisa, quero reafirmar também que respeito muito todas as crenças, que minha intenção não é ofender ninguém, e meu intuito é apenas compartilhar as informações que eu tenho aprendido e que mais fazem sentido para mim. Sublinho também que não espero que você tome o que eu exponho aqui como uma verdade absoluta. Não pretendo nem que você creia em mim, nem que você me ignore, mas sim que pegue aquilo que você pense ser útil e investigue por seus próprios meios. Essa é, portanto, a grande ferramenta dos buscadores, que é a comprovação. Além disso, novamente eu gostaria de fortalecer que todo o acervo de informações a seguir está afastado de doutrinas religiosas e filosofias. Peço que você não confunda estes estudos como catequese ou como ideologias, portanto. Eu preciso reafirmar isso porque em alguns momentos o conteúdo irá se aproximar de algumas dessas ideias, mas não deve ser confundido de maneira alguma. Dito isto, reafirmo também o meu mais profundo respeito a você, às suas crenças e opiniões, fé e convicções. Eu espero que estas pesquisas sirvam para ajudar você a complementar suas curiosidades e possa fornecer um norte para suas próprias investigações futuras. Seria muito fácil vir aqui e dar o peixe, mas eu sou daqueles que pensam que é muito mais proveitoso para a sobrevivência saber pescar. Por isso que é importante que você comprove e complemente. Além disso, minha ideia é atrair aquelas pessoas que de verdade querem crescer, e não apenas aqueles curiosos que querem tudo de mão beijada. Bom, então vamos lá, pessoal. Quando eu comecei a me questionar por onde deveria começar a pesquisar sobre o sentido da vida, qual o propósito da minha existência, como funciona o mundo e o que eu deveria saber para ter uma vida plena, se Deus existe, entre outras, eu pude perceber que isso seria uma tarefa bastante difícil. Eu tinha uma forte faísca interna que latejava e me impulsionava a querer entender o porquê de estar aqui. Eu queria ser livre, me afastar das minhas amarras invisíveis e deixar de ser uma pessoa alienada. Mas então, por onde eu deveria começar? Qual linha de saber poderia ser um bom começo? A igreja, a filosofia, a política, o Big Bang? Quando eu entendi a importância dos livros, que ler era a forma mais barata, fidedigna e rápida de progredir, e que talvez este fosse um dos principais segredos das pessoas de sucesso, passei a ler e a buscar na internet sobre obras que tinham mudado a vida de pessoas. Eu fiz então uma lista extensa na barra de favoritos do meu navegador do computador, e li muita coisa. Ali no meio obtive ensinamentos muito ruins e outros, algumas ideias muito bacanas. Ler os livros dessa forma me traziam alguns problemas que, eram bem consideráveis, como por exemplo a desorganização de ideias e a falta de conexão entre as obras. Eu também percebi que em vários casos, aquilo que estava aprendendo demandava de um conhecimento prévio, uma espécie de pré-requisito. Ao mesmo tempo que eu me incomodava com essa situação, eu também me instigava cada vez mais a ler e a buscar por mais conhecimento. Foi então que eu percebi que eu precisava organizar as minhas ideias, montar alguns mapas mentais, catalogar e organizar os assuntos. Foi aí então que eu me esbarrei num assunto chamado a Estátua de Nabucodonosor. Que nome difícil, né? Este conhecimento é citado na Bíblia cristã. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de lhe pedir o favor de que não tome isto como algo religioso por estar tomando este livro em consideração. A minha intenção não é apreciar este conteúdo como a palavra de Deus. Entrando em matéria de fato, para começar a montar todos estes quebra-cabeças que temos visto ao longo dos vídeos, eu gostaria que você imaginasse uma pequena resenha.
Ela é narrada no livro de Daniel 2. Este conto é dissertado sobre um sonho tido por um rei, chamado Nabucodonosor, em seu segundo ano de reinado na Babilônia. Em dito sonho, a ele lhe apareceu estranho, causando-lhe uma perturbação em seu espírito, porque ele não podia desvendar o seu significado. Então, ele convocou magos, encantadores, feiticeiros e alguns caldeus para que o ajudassem a interpretá-lo. A sua angústia era tanta que ele ameaçou com morte a todos os sábios se estes não conseguissem resolver este enigma do sonho. Para resumir a história, Daniel, que é considerado um profeta, conseguiu decifrar o sonho do rei. Veja o relato. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Esses versículos têm sido usados como base a várias interpretações ao longo dos anos, principalmente dentro dos círculos religiosos. Várias são as interpretações para essas ideias. Algumas pessoas, inclusive, consideram cada uma das partes desta estátua como uma nação, um país ou um império, como, por exemplo, o romano, o medo-persa, o babilônico, o grego, etc. Só que nós vamos interpretar de outra maneira. Nossa proposta interpretativa faz referência a alguns mecanismos de poder, que são utilizados para controlar e moldar grandes grupos de pessoas. Veja só que coisa interessante. Nessa diferente conjuntura, portanto, nós vamos apreciar a estátua com outras sugestões. A cabeça de ouro fará referência ao poder do sistema econômico. O peito e os braços de prata estão relacionados com o poder do sistema religioso, das vãs filosofias e das pseudociências. O ventre e os quadris de bronze dizem respeito ao poder do sistema político. As pernas de ferro estão ligadas ao poder do sistema militar. E os pés, em parte de ferro e em parte de barro, correspondem ao poder do sistema midiático e comunicativo. Gostaria de chamar a atenção ao fato de que todos estes elementos são sistemas e também poderes de controle. E bem, tendo a consciência de que existem as leis naturais, olhando para esses sistemas, você acha que por meio de qual deles é possível começar a buscar por respostas sobre aquelas questões levantadas anteriormente? Eu proponho que seja por meio daquela que se aproxima das ideias do peito e dos braços de prata da estátua, ou seja, a religiosa, filosófica e científica. Só que como são três correntes de saberes que conversam entre si, mas que são independentes, e nossa ideia não é nos encaixarmos dentro de nenhuma delas e sermos completamente imparciais, nós vamos, assim, partir para o campo chamado espiritual, o qual não é nem religioso, nem filosófico e nem científico, mas que consegue aproveitar bem um pouco de cada teoria e conformar outro conjunto de premissas. Então, para buscar responder nossas maiores dúvidas, sanar nossos vazios interiores e nossas crises existenciais, para tratar de desvendar os maiores mistérios da nossa existência, conseguirmos posicionar-nos dentro do tempo e do espaço da história, e para encontrar grandes mecanismos de desenvolvimento pessoal, além de expor todas as correntes de poder e controle que nos subjugam, vamos a partir de agora, então, nos atentarmos a tudo aquilo que a espiritualidade, e não a religião ou filosofias, tem a nos ensinar. Mas isso é tema para outros vídeos. Fica aqui então o convite para que, se possível, você se inscreva no canal e deixe o seu like, para que não perca nenhum dos conteúdos futuros. No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar sobre o que é Deus, mas de uma forma que provavelmente você nunca tenha visto antes. Te espero lá então. Até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!